Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. A partir de sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, começou a ser coletada uma nova pesquisa de opinião encomendada pela Quaes em parceria com a Genial Investimentos. 2.004 entrevistas foram realizadas até domingo 14, por amostragem entre moradores de todo o país. A pesquisa busca avaliar diversos temas que ganharam peso político nacional nos últimos dias. Entre eles estão a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, a proposta de anistia para os envolvidos nesses eventos e os cenários para as eleições presidenciais de 2026. Essa será a primeira sondagem da Quaes depois da sentença de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal a Bolsonaro, no julgamento da chamada trama golpista. Por isso, a expectativa de que muitas percepções entre a população tenham mudado em relação ao governo, à justiça e à política de forma geral. O levantamento vai medir primeiro como os brasileiros avaliam o governo de Lula. Na pesquisa anterior, realizada em agosto, o presidente tinha mais desaprovação do que aprovação, com 51% dizendo desaprovar sua gestão e 46% dizendo aprovar. A nova pesquisa vai capturar se esse quadro se alterou, se há melhora ou se houve piora na avaliação pública. Outro ponto central é entender como a população vê o julgamento de Bolsonaro. A condenação pegou parte da mídia, de partidos e da sociedade de surpresa, e existe curiosidade sobre se os eleitores consideram justa a decisão ou se acreditam que ela tem motivação política. A pesquisa vai perguntar se as pessoas concordam com a sentença, se acham que Bolsonaro recebeu tratamento igual ao que qualquer outro ex-presidente receberia ou se percebem viés no poder judiciário. O tema da anistia também será sondado. A proposta de conceder perdão a quem participou da trama golpista, incluindo Bolsonaro, ganhou apoio visível em alguns setores, mas enfrenta forte oposição em outros. A pesquisa vai apurar qual porcentagem da população é favorável ou contrária a essa anistia, se há diferença de opinião conforme região do país, idade ou instrução, e se esse apoio ou rejeição se intensificou após a condenação. A pesquisa também aborda outro tema que impacta diretamente o cotidiano dos brasileiros: as medidas econômicas do governo Lula frente a efeitos como inflação, desemprego ou pressões externas como tarifas impostas pelos Estados Unidos. As consequências do tarifaço norte-americano, por exemplo, estão entre os itens avaliados para entender até que ponto a economia está afetando a popularidade e confiança do governo. Além disso, cenários eleitorais para 2026 serão testados. Serão apresentados diversos pares de candidatos para que os entrevistados escolham quem votariam no primeiro turno e no segundo turno. Lula aparece como favorito nessas simulações feitas em pesquisas recentes, vencendo disputas contra adversários de direita em cenários prévios. Essa nova rodada vai atualizar essas simulações usando os nomes mais prováveis no momento, considerando tanto figuras tradicionais como emergentes na política nacional. A pesquisa levantará também dados demográficos com perguntas sobre faixa etária, região geográfica, renda, escolaridade, para verificar como diferentes segmentos da população se posicionam em relação a esses temas complexos. Isso ajuda a mapear onde o governo pode estar ganhando ou perdendo apoio, e de que modo questões como justiça, anistia ou economia pesam na decisão de voto. A expectativa de que os resultados comecem a ser divulgados já na quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Com isso, as conclusões devem servir como parâmetro para partidos, governo e oposição ajustarem posições estratégicas. No Congresso, por exemplo, as discussões sobre anistia têm gerado tensões, e os resultados da pesquisa poderão influenciar se líderes partidários seguem pressionando para pautar ou travar projetos relacionados ao perdão político. Na análise pública, existe curiosidade sobre qual será o impacto da condenação de Bolsonaro sobre o eleitorado dele. Há setores que acreditam que uma parcela apreciável de eleitores continuará apoiando Bolsonaro independentemente da sentença, por identificação ideológica ou por rejeição ao sistema político tradicional. Outros esperam uma queda no apoio dele, seja por questionamento moral, seja por descrédito nas instituições judiciais ou por medo de instabilidade. Do lado do governo e entre seus aliados, a tentativa de mostrar que essa condenação reforça a legitimidade institucional e que ela pode trazer recuperação de confiança pública, caso o governo consiga traduzir isso em políticas percebidas como eficazes pela população. A expectativa de melhora na aprovação de Lula está associada a boas notícias econômicas, controle da inflação, ações de infraestrutura, programas sociais ou gestos simbólicos que demonstrem atenção às demandas populares. Por outro lado, críticos do governo alertam que punições judiciais não bastam para reverter uma crise econômica ou descontentamento social profundo.
Para eles, se a pesquisa mostrar forte desaprovação do governo ou rejeição da anistia, isso pode indicar desgaste que não será facilmente superado, especialmente em eleições próximas. Eles também destacam que, mesmo com vantagem no cenário eleitoral nas sondagens, é necessário consolidar alianças, mitigar polarização e convencer além da base fiel. A pesquisa será acompanhada de perto pela imprensa, por partidos políticos, movimentos sociais, setor empresarial e pelos próprios eleitores. Porque num contexto em que decisões judiciais recentes têm impacto direto no ambiente político, essa medição de opinião pública pode incidir não só sobre estratégias eleitorais, mas sobre decisões institucionais, sobre discurso político, sobre pactos entre governo e oposição. Em resumo, essa pesquisa representa um momento de medição crítica do sentimento nacional. O Brasil, após o julgamento de Bolsonaro, se encontra em fase de posicionamento institucional e político. A avaliação de Lula vai indicar se ele está conseguindo capitalizar a decisão do STF a seu favor ou se sofre desgaste de expectativas não atendidas. A questão da anistia pulsará como teste de legitimidade simbólica. E os cenários para 2026 mostrarão até onde o eleitorado está dividido ou consolidado em suas intenções. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.